Boa noite, pessoal. Então, vamos começar nosso primeiro encontro de anatomia e fisiologia. Então, para a gente começar, vamos entender o que é anatomia. A anatomia, ela é o ramo da medicina que estuda a forma e a estrutura dos diferentes constituintes do corpo. O termo anatomia, ela deriva do grego ana, que significa parte, e tomei, que significa cortar. Então, ou seja, cortar o corpo em partes, né? Para estudar cada um de seus segmentos. É uma ciência que é intimamente relacionada com a fisiologia, uma vez que para a gente entender a função da estrutura é fundamental compreender sua organização. E a gente vai começar pelo sistema esquelético. O sistema esquelético, então, ele é composto pelos ossos e pelas cartilagens, que juntos vão formar o nosso esqueleto. O esqueleto de um adulto, ele é formado por exatamente 206 ossos. E a função dele é proteger os órgãos vitais, sustentar e movimentar o organismo. Também produz células sanguíneas e armazena alguns sais minerais, como por exemplo o cálcio e o fósforo. Os ossos, eles são formados por tecido conjuntivo e células. As células são os osteoblastos, que ela tem a função de fazer a síntese da matriz óssea e a reparação do osso. Os osteoclastos, que faz a reabsorção do tecido ósseo. E os osteócitos, que faz a manutenção e reabsorção da matriz quando estimulados por hormônios da paratireoide. Os ossos, eles podem ser classificados em longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Os longos, ele tem um comprimento maior em relação à largura e à espessura. Os curtos, eles têm todas as suas dimensões equivalentes. Os planos ou laminares possuem uma fina espessura, comprimento e largura são equivalentes. Irregulares, ele não tem uma forma geométrica definida. E os sesamoides são pequenos e arredondados. E os ossos, eles são ligados através das articulações. Aqui a gente tem exemplos de cada um dos ossos. Osso longo, o osso sesamoide. Esse daqui vai ser irregulares, que é as vértebras. Temos os planos ou laminares, que são os ossos do crânio. E tem os curtos, que a gente tem, por exemplo, aqui o osso do tarso, que são os ossos dos pés. A gente também tem a classificação de cada uma das articulações. As articulações vai ser o local de união de um ou mais ossos, e elas podem ser classificadas de acordo com o seu grau de movimentação. A gente tem a sinartrose, que são as articulações móveis, anfiartroses, que elas são ligeiramente móveis, e diartroses, que são capazes de permitir grandes movimentações. Lucas Amorim, seu áudio está ligado. Você desliga para a gente, por favor? Que está dando interferência na aula. Obrigada. Então, as diartroses, elas são capazes de permitir grandes movimentações.
Elas podem ser também classificadas de acordo com o material encontrado entre os ossos. Pode ser fibrosas, que vai ter tecido conjuntivo fibroso entre os ossos, e tem mobilidade reduzida ou são imóveis. Aí vamos ter as suturas, que são as encontradas nos crânios, e as sindesmoses, que são parecidas com as suturas, só que não estão no crânio. Temos as cartilaginosas, que ela vai possuir um tecido cartilaginoso e tem uma redução da mobilidade. Elas podem ser sincondroses, formadas por cartilagem hialina, e sínfise, que apresentam cartilagens fibrosas. Luan, coloca o carregador para mim, por favor. Elas podem ser classificadas como sincondroses, formadas por cartilagem hialina, e em sínfises, que já vai ter uma cartilagem fibrosa. A gente também tem as articulações sinoviais, que ela apresenta uma cápsula que delimita a cavidade articular. E nessa cavidade encontra-se o líquido sinovial, que ele é rico em ácido hialurônico e tem um importante efeito lubrificante. Essa articulação aqui vai ser a articulação do joelho e a articulação do ombro. E agora a gente vai falar sobre o esqueleto, qual que é a sua divisão, o que que forma cada parte do esqueleto. Então, ele pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O axial, ele vai ser a parte do meio do nosso corpo, vai ser o centro. Ele é composto pelo crânio, vértebras, costela, externo e o osso hioide. Então, o crânio, pessoal, ele é composto por 28 ossos. Tem a responsabilidade de garantir a proteção do encéfalo, proteção do nosso cérebro. As vértebras, elas vão juntas formar a coluna vertebral, que tem a função de proteger a medula espinhal, que é da onde saem os nossos nervos, que sai o sistema nervoso central. As costelas, elas têm 12 pares que formam a caixa torácica. Essas 7 primeiras costelas, elas são chamadas de costelas verdadeiras e elas se articulam diretamente com o osso externo, que é esse osso aqui do meio. As 3 subsequentes são chamadas de costelas falsas, essas 3 aqui. E essas 2 últimas são chamadas de costelas flutuantes. O externo, né, que é a parte anterior do tórax, é isso que fica aqui no meio. E o ocioide, ele não possui articulação, ele não tem contato com nenhum outro osso e encontra-se entre a laringe e a mandíbula, que é esse que está em vermelho aqui. E o esqueleto apendicular é formado por nossos membros superiores e inferiores e as cinturas, tanto a escapular quanto a pélvica. Os membros superiores são formados pelo húmero, rádio e una. O húmero é esse osso aqui da parte de cima do braço, e rádio e una são os que formam o antebraço. O carpo, metacarpo e falanges juntos vão formar os ossos do punho e mão. Os membros inferiores, nós temos o fêmur, a tíbia e a fíbula. A patela, que é esse osso redondo do joelho, e o tarso, metatarso e falanges, que vão formar os ossos dos pés. A cintura escapular, que é a escápula,
que une o tórax aos membros superiores, e a cintura pélvica, que é formada pelos ossos do quadril, que liga-se ao sacro e aos membros posteriores. Então, aqui eu trouxe um vídeo bem didático para vocês verem a estrutura do esqueleto. What's the best way to learn anatomy and physiology? It's CanHub. Let me show you. CanHub Video. Todo profissional abordar na classificação da saúde dos nossos pacientes e conhecer muito bem sobre a anatomia humana, compreender o funcionamento dos órgãos e das principais estruturas dos sistemas é imprescindível para a assistência integral à saúde dos nossos pacientes. Hoje vamos abordar com vocês sobre o sistema ósseo, também conhecido por sistema esquelético. Vamos dar ênfase nas funções do esqueleto, na classificação dos ossos, nos tipos de células, na divisão do esqueleto e ainda vamos destacar os nomes dos principais ossos do corpo. Abordar um tema tão importante deste, com uma estratégia de interação, é muito difícil e dá muito trabalho. Por isso, deixe seu like, deixe seu gostei, nos ajude a fortalecer cada vez mais o canal. Tenho certeza que muitos têm assistido os nossos vídeos e não têm feito a inscrição. Se inscreva e nos ajude a crescer para que possamos oferecer vídeos com assuntos relevantes e com mais qualidade a todos vocês. Muito obrigado. Vamos abordar agora sobre as funções do esqueleto. O sistema esquelético apresenta como principais funções o suporte, a movimentação, a proteção, a reserva de minerais e a hemopoiese, chamada também de hematopoiese, que consiste na formação de células do sangue. Os ossos atuam dando suporte aos tecidos moles e provendo pontos de fixação para a maioria dos músculos. O esqueleto desempenha um papel importante na determinação do tipo e extensão do movimento que o corpo é capaz de fazer. Os ossos protegem de lesões muitos órgãos vitais internos. Podemos citar de exemplo o crânio, que protege o encéfalo e o cérebro, a caixa torácica, que protege o coração, os pulmões e alguns órgãos do abdômen. Nos ossos ocorre também a reserva de minerais. É neles que são armazenados diversos sais como cálcio, fósforo, sódio, potássio, dentre outros. Na medula óssea, presente internamente nos ossos longos, ocorre a formação de células do sangue, processo que chamamos de hemopoiese ou hematopoiese. Na medula óssea ocorre a formação, o desenvolvimento e a maturação dos constituintes do sangue, como por exemplo os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Vamos abordar agora sobre a classificação dos ossos. Os ossos são classificados conforme o seu formato e as suas dimensões. Assim sendo, os ossos são classificados levando em consideração o comprimento, a largura e a espessura. Os ossos podem ser classificados como ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminares, ossos alongados, ossos irregulares, ossos
pneumáticos, ossos sesamoides e ossos suturais. Os ossos longos são classificados desta forma porque o seu comprimento é maior que a largura e a espessura. Podemos citar como exemplos os ossos dos membros superiores, o húmero, o rádio, a ulna, os metacarpos e as falanges do carpo. Podemos citar também os ossos dos membros inferiores, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os metatarsos e as falanges do tarso. No meio dos ossos longos, tem um canal central que se comunica com a medula óssea. Só lembrando que no interior dos ossos longos está contida a medula óssea, onde ocorre a formação de células do sangue, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Os ossos curtos são classificados dessa forma porque o seu comprimento, largura e espessura são basicamente iguais. Podemos citar como exemplo os ossos do carpo nas mãos e os ossos do tarso nos pés. Os ossos planos, também chamados de laminares, são classificados dessa forma porque a espessura é menor que o comprimento e a largura, ou seja, algumas estruturas podem ser bem finas. Podemos citar como exemplos os ossos do quadril, as escápulas e alguns ossos do crânio, como o frontal, parietal e occipital. O osso externo, presente entre as costelas, também é classificado como osso plano. Os ossos alongados são semelhantes aos ossos longos. No entanto, não apresentam canal para a medula óssea e podemos citar como exemplo as costelas. Os ossos irregulares apresentam uma forma complexa, ou seja, apresentam formas variadas que não correspondem a nenhuma classificação geométrica conhecida. Podemos citar como exemplos as vértebras, o sacro, a mandíbula e o osso temporal no crânio. Os ossos pneumáticos estão localizados no crânio. São ossos ocos, com cavidade cheia de ar e revestidas por mucosas, apresentando pequeno peso em relação ao seu volume, ou seja, é bem leve. Podemos citar como exemplo o osso frontal, temporal, o maxilar superior, o etimoide e o esfenoide. Os ossos sesamoides são ossos que estão presentes em alguns tendões e são encontrados onde os tendões cruzam as extremidades dos ossos longos. Podemos citar como exemplo a patela, conhecido como os ossos do joelho. Alguns autores citam a classificação de ossos suturais. Esta classificação é pouco conhecida em relação às outras classificações dos ossos. Alguns livros nem abordam sobre esta classificação. Os ossos suturais são pequenos ossos localizados dentro das articulações, chamadas de suturas, entre alguns ossos do crânio. Vamos abordar agora. Aqui está o erro de 99% das mulheres que querem emagrecer e já passaram dos 40 anos. Você fica se perguntando Agora, sobre os tipos de células ósseas. O sistema ósseo é composto por 3 tipos de células especializadas: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos têm a função de formação óssea, ou seja, produz o tecido ósseo novo. Os osteoclastos têm a função de reabsorção óssea, ou seja, remove células ósseas velhas. Os osteócitos
são as células maduras dos ossos, que é proveniente dos osteoblastos, ou seja, os osteoblastos são aprisionados na matriz óssea e se transformam em osteócitos. Vamos abordar agora sobre a divisão do esqueleto. O sistema ósseo é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. A palavra axial vem do latim axis, que significa eixo. Assim sendo, no esqueleto axial estão todos os ossos que determinam o eixo central do corpo. A palavra apendicular vem do latim appendix, que significa apêndice, anexo ou complemento. Assim sendo, no esqueleto apendicular estão todos os ossos que estão anexo ao esqueleto axial. Vamos observar na tabela as estruturas que compõem o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, bem como o número de ossos. As estruturas que compreendem o esqueleto axial são os ossos da cabeça, os ossos da coluna vertebral e os ossos do tórax, incluindo as costelas e o osso externo. O esqueleto axial apresenta um total de 80 ossos, sendo 29 ossos na cabeça, 26 ossos na coluna vertebral e 25 ossos no tórax. As estruturas que compreendem o esqueleto apendicular são os ossos da cintura escapular, que inclui a clavícula e a escápula, os ossos dos membros superiores, os ossos da cintura pélvica e os ossos dos membros inferiores. O esqueleto apendicular apresenta um total de 126 ossos, sendo 4 ossos na cintura escapular, 60 ossos nos membros superiores, 2 ossos na cintura pélvica e 60 ossos nos membros inferiores. Ao final, o esqueleto geralmente apresenta um total de 206 ossos no corpo humano. Vamos abordar agora sobre os nomes dos principais ossos do corpo, conforme a divisão do esqueleto. Alguns ossos apresentam tanto do lado esquerdo quanto do direito. Utilizaremos o número 2, à sua direita, quando o osso se apresentar nos dois lados do corpo, direito e esquerdo. Na cabeça temos os ossos do crânio, da face, dos ouvidos e do pescoço. Osso frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, osso nasal, zigomático, osso lacrimal, maxilar superior, osso da concha nasal inferior, osso da mandíbula, osso do etimoide, osso vomer e o osso palatino. Internamente aos ouvidos, temos os ossos martelo, o osso bigorna e o osso estribo. Ainda podemos citar o osso hioide, localizado no centro do pescoço, acima da cartilagem da glândula tireoide. Vamos apresentar a coluna vertebral em 3 posições anatômicas: a vista posterior, a vista anterior e a vista lateral. Os ossos da coluna vertebral compreendem as 7 vértebras cervicais, as 12 vértebras torácicas e as 5 vértebras lombares, além do sacro e o cóccix. A primeira vértebra cervical é chamada de atlas, também conhecida por C1. A segunda vértebra cervical
é chamada de axis, também conhecida por C2. As outras vértebras cervicais recebem os nomes de C3, C4, C5, C6 e C7. As vértebras torácicas são chamadas de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. As vértebras lombares são chamadas de L1, L2, L3, L4 e L5. E ainda temos ao final da coluna vertebral o sacro e o cóccix. Os ossos do tórax, da caixa torácica, compreendem as costelas verdadeiras, as costelas falsas e o osso externo. As costelas podem ser divididas em 3 tipos: 7 pares de costelas verdadeiras, também chamadas de vértebro-esternais, que dá um total de 14 costelas; 3 pares de costelas falsas, também chamadas vértebro-condrais, que dá um total de 6 costelas; e 2 pares de costelas falsas flutuantes, que dá um total de 4 costelas. As costelas verdadeiras, ou vértebro-esternais, são chamadas dessa forma porque se articulam diretamente com o osso externo. As costelas falsas, ou vértebro-condrais, são chamadas desta forma porque se articulam indiretamente com o osso externo, por meio das cartilagens. As costelas falsas flutuantes não se articulam com o externo e nem com as cartilagens. As mesmas permanecem livres, servindo como origem e inserção de estruturas musculares, e protegem órgãos como os rins e parte do fígado. O osso externo é um osso formado por 3 partes: manúbrio, corpo do externo e apêndice xifoide. O osso externo é alongado e chato, que se situa na frente do tórax, ao centro do peito, e juntamente com as costelas protege o coração, os pulmões e alguns dos nossos principais vasos sanguíneos. É justamente no osso externo que realizamos a massagem cardíaca na ressuscitação cardiopulmonar. Vamos abordar agora sobre os ossos do esqueleto apendicular. A cintura escapular é composta por 2 conjuntos de ossos: a clavícula, localizada na vista anterior, e a escápula, localizada na vista posterior. A escápula também é conhecida por omoplata. Os ossos que compreendem os membros superiores são o húmero, o rádio, a una, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges do carpo. Os ossos que compreendem a cintura pélvica são os ossos ilíacos. Os ossos ilíacos são constituídos pela fusão de 3 ossos que delimitam as suas partes: o íleo, o isquio e o pubis. Os ossos que compreendem os membros inferiores são o fêmur, a tíbia, a fíbula, a patela, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges do tarso. No próximo vídeo, vamos abordar de forma específica os nomes dos ossos que compreendem os ossos do carpo na mão
Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o sistema esquelético. Agora a gente vai falar do sistema muscular. O sistema muscular, ele garante a movimentação do corpo quando esses músculos contraem. Eles estabilizam posições corporais, garante os movimentos respiratórios, né? Porque o diafragma é o músculo mais importante da respiração. Movimentação de fluidos pelo organismo. O sangue para se movimentar depende da contração das veias e artérias. A urina, contração da bexiga. E movimentação peristáltica, que é a contração do intestino para poder o alimento, né, transformar em fezes e ser expulso do nosso organismo. O nosso corpo, ele possui três tipos de músculos. Primeiro é o músculo estriado esquelético. Esses músculos, eles estão associados ao sistema esquelético, como o próprio nome já diz. Ele possui a origem e a inserção em partes dos ossos, em acidentes anatômicos dos ossos, e possuem contração voluntária. Temos o músculo estriado cardíaco, esses são estriados também, possuem estrias, né? Por isso que se dá o nome de estriado, porém ele é exclusivo do coração e ele apresenta contrações involuntárias e rigorosas. E temos os músculos lisos, que eles são os músculos das nossas vísceras, dos nossos órgãos viscerais. Eles apresentam contração involuntária e lenta. São encontrados no sistema respiratório e digestivo. Os músculos, esses também podem ser classificados quanto à função. Nós temos os músculos agonistas, que eles contraem com o objetivo de gerar movimento. Por exemplo, quando a gente contrai o nosso bíceps, a gente gera um movimento de flexão, né, da articulação do cotovelo. Os sinergistas, ele contrai na mesma direção dos agonistas, ajudando a produzir o movimento. O que isso quer dizer? Ele compartilha, né, vai auxiliar nessa movimentação, só que ele não é o músculo principal. E o antagonista são os que se opõem ao movimento desejado, promovendo o relaxamento e alongamento gradual do músculo, permitindo que a movimentação aconteça de forma coordenada. E aqui eu trouxe mais um vídeo, que como a nossa aula é online, a gente não consegue mostrar isso pessoalmente, né? Então eu trago vídeos para ficar mais fácil de você estar visualizando. Uma vez ouvi alguém dizer: faculdade não é pra você. E o seu trabalho? Vai largar? Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre os tipos de músculos que a gente tem no corpo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tecido muscular e subdividi-los em vários tipos de músculos aí que a gente tem. Beleza? Antes de começar, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, clica aqui nessa caveirinha e aí ela já vai te redirecionar direto para o meu canal do YouTube e você já vai estar inscrito lá. Beleza? Se você se inscrever, você já recebe todos os meus vídeos diretamente aí no seu e-mail ou no seu feed de inscrições do YouTube. Beleza, galera? Vamos começar? Então, para começar a estudar o tecido muscular, a gente tem que lembrar um pouquinho uma coisa aí. O tecido muscular ele tem origem embrionária naquele folheto embrionário denominado mesoderma. E a partir do mesoderma, a gente vai ter a formação do tecido muscular. E esse tecido muscular se divide em três tipos de músculos distintos. O primeiro tipo de músculo é chamado músculo
estriado esquelético. Por que ele tem esse nome? Você pode ver que essas fibras musculares têm estrias transversais, caracterizando o nome estriado, e o nome esquelético significa que ele tem ou a sua origem ou a sua inserção nos ossos. Ou, no caso dos músculos da face, eles têm a sua origem nos ossos e a sua inserção na pele da face. Tudo bem? Mas mesmo assim é musculatura estriada esquelética também. O outro tipo de músculo que a gente tem é o músculo estriado cardíaco. Por que ele tem esse nome? Ele é estriado porque ele também apresenta estrias transversais nas suas fibras, beleza? E ele tem o nome cardíaco porque você só encontra esse tipo de tecido muscular no coração. Então, o único lugar do corpo que tem tecido estriado cardíaco é no coração, como vocês podem ver aqui. Beleza? E o último tipo de músculo aqui é o músculo liso, que ele não é estriado, ele é diferente dos outros tipos de músculos e ele é também chamado de musculatura visceral, certo? Porque ele vai formar a maior parte das suas vísceras, certo? Os seus órgãos internos são formados geralmente por musculatura lisa. Então, esses são os 3 tipos de músculos formados no tecido muscular lá a partir do mesoderma no nosso período embrionário. Beleza? Então vamos comparar esses 3 tipos de músculos para vocês entenderem um pouquinho melhor qual que é a característica morfológica e funcional de cada um deles. Então esse primeiro tipo aqui, ó, é o tecido muscular liso. Então isso aqui é músculo liso. Esse segundo tipo aqui é o cardíaco. Vocês podem ver que ele é diferente do liso. E esse último aqui é o estriado esquelético, que é diferente dos outros dois. Então cada um desses tipos de tecidos musculares que vocês têm aí tem uma característica distinta. Então vamos começar pela musculatura lisa. Então a primeira coisa que vocês têm que saber da musculatura lisa é que ela é involuntária. Ou seja, os músculos lisos não dependem da sua vontade para contrair. Eles contraem sozinhos, controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a musculatura lisa, certo? O formato, a morfologia da musculatura lisa, diferente das outras, é fusiforme, ou seja, tem o formato cônico, ela tem um formato de cone nas suas fibras, e elas ficam encaixadinhas umas às outras aqui, tudo bem? Então, ela tem o formato fusiforme. Essa musculatura lisa, o envoltório dela geralmente é chamado de adventícia, de túnica adventícia. Por exemplo, nas artérias a gente tem vários envoltórios. O mais externo, ou seja, aquele que fica por fora da musculatura lisa das artérias, é chamado de adventícia. No tubo digestório, a mesma coisa. Então, o envoltório dessa musculatura lisa geralmente vai ser chamado de adventícia. Essa musculatura lisa é mononucleada, porque só tem um núcleo em cada fibra muscular, e é de contração lenta, certo? Ou seja, quando você ingere um alimento, ele vai entrar lá, então involuntariamente ele vai atravessar o seu tubo digestório e bem devagarinho ele vai entrando até sair pelo ânus, certo? Numa contração bem lenta. Então o alimento pode ficar de 2 horas até 24 horas dentro do seu corpo, dependendo do que você comer. Tudo bem? Porque a contração dele é bem lentinha, tá? Então demora bastante para ocorrer. Então as respostas são lentas. E o nome desse movimento que a gente tem na musculatura lisa é peristaltismo, beleza? E onde a gente encontra a musculatura lisa? Então, basicamente, vocês vão lembrar das vísceras internas, como intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago, são as vísceras ali. E essas vísceras, elas são feitas de musculatura lisa, certo? Tem todas essas características acima citadas. Os vasos sanguíneos, como artérias e veias, por exemplo. Então, a parte muscular deles, certo? É lisa e tem uma túnica adventícia envolvendo eles, beleza? A vagina, ou seja, a parte interna ali do órgão sexual feminino, ela é feita de musculatura lisa, ou seja, quando a mulher tem um orgasmo, esse orgasmo, aquela contração brusca que é dada lá no interior da vagina, é causado pela musculatura lisa presente naquela região.
Os esfíncteres internos, por exemplo, o esfíncter anal interno, ele é feito de musculatura lisa, mas não confunda, porque você consegue segurar o esfíncter externo, que é feito de musculatura esquelética. A pupila nos olhos, aquela bolinha preta do olho, que ela é feita de musculatura lisa também. Então você pode ver que dependendo da luz que entra no seu olho, ou ela abre ou ela fecha. Por quê? Porque ela é feita de músculo liso. Então vocês podem perceber que tudo no corpo que se movimenta é feito de músculo, não importa o que seja. E se for nessas vísceras que a gente falou, geralmente é musculatura lisa. Beleza? Vamos comparar aqui a musculatura cardíaca. Então, diferentemente aqui, ó, do músculo liso, vocês podem ver estrias transversais aqui na musculatura cardíaca, certo? Então, vamos ver as características dela e aí vocês podem diferenciá-las da musculatura lisa. A musculatura cardíaca, assim como a lisa, também é involuntária. Então, seu coração bate sozinho. Então, ele bate mais de 2 bilhões de vezes, se você viver mais de 70 anos, e ele bate até parar, certo? E bate sozinho, beleza? Bate até parar. Foi ótima essa, é uma pérola aqui do Rogério de novo. Esse tipo de musculatura, diferente da musculatura fusiforme do músculo liso, ela é estriada, como já falado anteriormente. Certo? E essas fibras musculares cardíacas que a gente tem aqui, elas são ramificadas. Elas possuem junções comunicantes entre as fibras musculares, que são chamadas discos intercalares, ou gap junctions, certo? Que são junções entre as fibras musculares. Isso garante a lei do tudo ou nada para a contração cardíaca, ou seja, ou contrai tudo ou não contrai nada. Beleza? O envoltório da musculatura cardíaca é chamado de pericárdio, certo? Então, o envoltório da musculatura cardíaca vai ser chamado de pericárdio. E assim como a musculatura lisa, o músculo cardíaco também é mononucleado. Cada fibra muscular cardíaca contém apenas um núcleo, ou 2 núcleos, raramente, certo? O coração também tem contração lenta, então suas respostas demoram um pouquinho para acontecer, diferente do músculo esquelético que é muito rápido, certo? E os movimentos cardíacos são chamados sístole e diástole, que formam o que é chamado de ciclo cardíaco, certo? Então vocês veem aqui, ó, o movimento da musculatura lisa é peristaltismo, o movimento da musculatura cardíaca ou é sístole, contração cardíaca, ou é diástole, relaxamento do coração. E esse tipo de músculo vocês só vão encontrar no coração. Por isso que ele tem a terminologia estriado cardíaco, só tem lá. Beleza? E o músculo cardíaco é chamado de miocárdio. Então a parte funcional do coração é o músculo cardíaco, ou seja, 40% dos meus alunos fazem R$100 mil em 7 dias ou mais. E eles... Mio significa músculo, cardio significa coração. Miocárdio é o músculo do coração. Então, essas são as características da musculatura estriada cardíaca, que você só vê no coração. Então, vocês podem compará-la com a musculatura lisa agora. E para terminar aqui, ó, a musculatura esquelética, da musculatura que a gente tem no corpo, é a única que tem caráter voluntário, ou seja, você pode mexer seus braços, sua perna, seu abdômen, sua cabeça, de acordo com a sua vontade, tá? Ele te leva para onde você quiser, porque ele é voluntário. Assim como a musculatura cardíaca, ele também é estriado, vocês percebem aqui as estrias transversais, que são formadas pelo encavalamento das fibras de actina e miosina, certo? Elas vão formar essas estrias transversais mais escuras, certo? As fibras esqueléticas, elas são alongadas e cilíndricas, como vocês podem ver aqui, e elas não possuem junções comunicantes. Não tem disco intercalar entre a musculatura esquelética. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Na verdade é uma vantagem, porque você pode recrutar a quantidade de fibras musculares que você vai utilizar para fazer determinado exercício. Por exemplo, se você pegar 1 quilo, você vai recrutar 1 ou 2 fibras musculares, certo? Se você tiver que pegar 200 quilos, você vai recrutar o músculo como um todo, todas as suas fibras musculares. Então você pode selecionar a quantidade de músculo que vai ser utilizada para pegar um peso bem levinho
ou um peso muito pesado. Diferentemente do coração, que segue a lei do tudo ou nada. Ele tem discos intercalares e o potencial de ação ele se propaga por toda a fibra, ou seja, se o ventrículo contrai, ele contrai inteiro, certo? Ou contrai tudo ou não contrai nada. Na musculatura esquelética a gente tem o quê? A gente tem o recrutamento das fibras. A gente pode recrutar uma pequena quantidade de fibras ou pode recrutar o músculo como um todo, porque ele não é ramificado, ele não tem discos intercalares entre as suas fibras, beleza? O envoltório do músculo esquelético é chamado de fáscia muscular. Então, quando você ouvir o nome fáscia muscular, é o envoltório dos músculos esqueléticos. Quando você ouvir pericárdio, é o envoltório do coração, certo? Então, é diferente aí também o nome do envoltório que a gente tem das fibras musculares esqueléticas. Diferentemente dos outros tipos de tecidos, as células musculares esqueléticas são multinucleadas, são polinucleadas. Então, elas têm vários núcleos em uma mesma fibra muscular. Isso garante uma alta atividade metabólica para as suas fibras musculares. Por isso que elas são multinucleadas, elas consomem muita energia. Diferentemente das outras também, os músculos esqueléticos têm a contração rápida. Então, essas fibras musculares esqueléticas podem reagir rapidamente a uma situação onde você põe a mão numa chapa quente e pode lesar sua pele. Então, rapidamente você tira a mão e aí você vai evitar lesões. Tudo bem? Porque a característica da musculatura esquelética é de contração mais rápida do que essas outras aqui. Tudo bem? Vocês podem perceber ó, que a musculatura estriada cardíaca, ó, ela estruturalmente, ela parece a musculatura esquelética, mas funcionalmente ela lembra a musculatura lisa, porque tem contração lenta, tá? Então o músculo cardíaco seria um mix entre a esquelética e a lisa, beleza? O nome das contrações que a gente faz na musculatura esquelética depende muito da articulação que a gente está falando. Tudo bem? Então, os nomes das contrações dos músculos esqueléticos podem ser flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, dependendo da articulação em questão. Tudo bem? Então, esses aqui são os nomes dados aos movimentos que são feitos pelos músculos esqueléticos, dentre outros. Esse tipo de musculatura a gente chama de musculatura esquelética porque a gente só encontra nessas regiões, ou seja, presas aos ossos, certo? Então ele tem o nome de músculo esquelético porque ele está preso aos ossos, beleza? E aproximadamente 40% da sua composição corporal total é feita de músculos esqueléticos, tá? Outros 10% são de musculatura lisa e cardíaca, certo? Então em torno de 50 a 55% da sua composição corporal total é feita por músculos. E desses 50 a 55, aproximadamente 40% é músculo esquelético, certo? E 10 a 15% músculo liso é cardíaco, beleza? Então essas são as características que diferem os músculos lisos dos músculos cardíacos e dos músculos esqueléticos. Aí vocês podem comparar os três aqui. Beleza, galera? Se você gostou dessa aula, não esquece. Dá aquele joinha básico aqui embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas Pessoal, agora nós vamos falar do sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Vocês podem achar tanto com um nome quanto o outro. Então, o sistema circulatório ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Ele é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio por todo o organismo. A circulação sanguínea é todo o percurso que o sangue realiza pelo corpo. E o percurso completo ele se dá quando o sangue passa 2 vezes pelo coração.
E esses percursos são a pequena e a grande circulação. A pequena circulação seria do coração para o pulmão e a grande circulação do coração para o corpo. E aqui eu vou colocar mais um vídeo para vocês, para poder estar explicando sobre o sistema circulatório. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 1996 que possam Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a pequena e grande circulação. É um assunto bastante interessante, talvez você já tenha escutado falar sobre ele. Mas você sabe quais componentes fazem parte de cada um deles? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Antes, eu gostaria que você lembrasse que os átrios recebem o sangue, tanto vindo do corpo quanto dos pulmões, e que os ventrículos expulsam o sangue, tanto para os pulmões quanto para o corpo. Então quer dizer que as circulações terão início pelos ventrículos. Outra coisa que eu gostaria que você lembrasse é que todo vaso que chega ao coração é denominado veia, e todo vaso que sai do coração é denominado artéria. Enfim, se o sangue vai chegar ao coração, como nós havíamos dito, chegará por veias, tanto pela veia cava superior quanto pela veia cava inferior. Esses dois vasos irão desembocar o sangue no átrio direito. O sangue vindo do corpo humano é considerado sangue venoso. É um sangue com baixo teor de oxigênio. Esse sangue que está no átrio direito precisa ir para o ventrículo direito. Para isso, ele precisa passar pela válvula tricúspide, também chamada de válvula átrio-ventricular direita. Perceba que o sentido dessa válvula é se abrir para baixo, chegando enfim ao ventrículo direito. Agora o sangue precisa sair desse ventrículo. Ele irá passar por outra válvula, a válvula semilunar pulmonar, passando então para o tronco pulmonar, chegando até as artérias pulmonares, tanto esquerda quanto direita. Se esse sangue está indo para os pulmões, então ela está indo por artérias. Vindo dos pulmões, esse sangue irá retornar por veias. Serão as famosas veias pulmonares. O sangue vindo dos pulmões é um sangue arterial. Ele é um sangue rico em oxigênio. Vindo dos pulmões, então ele irá chegar até o átrio esquerdo. Perceba que a pequena circulação teve início no ventrículo direito e fim no átrio esquerdo. Estando nesse átrio, ele precisará passar por outra válvula, a válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral ou válvula átrio-ventricular esquerda. Enfim, o sangue chegará ao ventrículo esquerdo. Perceba que o sentido agora é subindo. Então ele irá passar por outra válvula, chamada de semilunar. No caso, agora, ela será chamada de válvula semilunar aórtica. Ela irá sair pela famosa artéria aorta, que é dividida em três partes principais: parte ascendente, arco aórtico e parte descendente. Enfim, o sangue será levado para o corpo humano, onde irá realizar trocas gasosas dos capilares do corpo. Quando precisar, irá retornar ao coração pelas veias cavas, tanto superior quanto inferior. Tendo então a grande circulação, início em ventrículo esquerdo e fim em átrio direito. Resumindo a história,
Partindo do ventrículo direito, o sangue passa pelo tronco pulmonar e artérias pulmonares. Vai até os pulmões e retorna pelas veias pulmonares, tendo fim no átrio esquerdo. Partindo do ventrículo esquerdo, ele sai pela artéria aorta, passa pelos capilares do corpo humano e volta pelas veias cavas, tanto superior quanto inferior, chegando ao átrio direito. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E agora, o último sistema que nós vamos ver nessa aula é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é composto por glândulas endócrinas. Essas são as glândulas que sintetizam os hormônios e vão lançá-los na corrente sanguínea. Esses hormônios, eles têm a responsabilidade de controlar várias atividades no nosso organismo, que pode ser metabolismo, secreção, crescimento, aparecimento de pelos. Eles são responsáveis também pelo nosso sistema circadiano, que é o sistema que controla o nosso sono, né? Que é o relógio biológico, como se diz, que hora que dá sono, que hora que acorda. E o sistema endócrino, ele é muito importante, pessoal. Fazem parte dessas glândulas as paratireoides, a glândula tireoide, as adrenais, todas fazem a secreção de hormônios. E aqui a gente vai ver um resumo do sistema endócrino bem explicativo. Todo o conteúdo precisa de uma revisão do nosso organismo. O sistema endócrino, gente, através da produção e secreção de hormônios, ele vai regular e controlar diversas funções do nosso organismo. Os hormônios, eles são mensageiros químicos que podem alterar o funcionamento de uma célula, que aqui nós chamamos de célula-alvo. Por que célula-alvo? Porque ela é a célula que vai ser alvo da ação daquele hormônio específico. Os hormônios, geralmente, eles são produzidos em glândulas espalhadas pelo corpo, que nós chamamos de glândulas endócrinas. Reparem que eu falei geralmente, e o geralmente aqui é porque alguns tecidos do nosso corpo, que não necessariamente são classificados como glândulas endócrinas, eles também podem ter função endócrina, como por exemplo o tecido nervoso, o fígado e os nossos rins. Os hormônios geralmente são liberados na corrente sanguínea, mas eles também podem ter ação no mesmo local de produção, ou na própria célula em que eles são produzidos, ou então nas células vizinhas. Quando esses hormônios agem na própria célula em que eles são produzidos, a gente chama isso de comunicação autócrina. Já quando eles agem nas células vizinhas ali, a gente tem uma comunicação parácrina. Porém, a maior parte dos nossos hormônios é liberada na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, realizando então uma comunicação chamada comunicação
endócrina. Outra característica importante dos nossos hormônios é que eles atuam em células-alvo ou órgãos-alvo, que eu já comentei com vocês. O que então são essas células-alvo? Elas vão ser células que possuem receptores hormonais específicos para aquele hormônio. É como se essa célula tivesse uma fechadura específica para receber uma chave que é o hormônio. E aquela fechadura só pode ser aberta por aquela chave ou por aquele hormônio. Sabendo desses conceitos, agora a gente vai relembrar rapidamente quais são as principais glândulas endócrinas do nosso corpo e os seus hormônios produzidos. Em primeiro lugar, a gente vai falar da hipófise, chamada também de glândula mestre. Isso porque ela controla a ação de diversas outras glândulas endócrinas do nosso corpo. A sua porção anterior, chamada também de adenohipófise, vai produzir o hormônio do crescimento, ou GH, o hormônio estimulante da tireoide, ou TSH, que vai atuar aí na tireoide, estimulando a produção dos hormônios da tireoide, o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH, que vai controlar aí as glândulas suprarrenais, a prolactina, que promove o desenvolvimento das mamas femininas e a secreção de leite, o hormônio folículo estimulante, ou FSH, que vai causar aí o crescimento dos folículos ovarianos e atua também na maturação de espermatozoides nos homens, e o hormônio luteinizante, ou LH, que estimula a produção de testosterona e a ovulação. A porção posterior da hipófise, chamada também de neurohipófise, vai liberar 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo, que são o hormônio antidiurético, ou ADH, que vai atuar nos rins e nos vasos sanguíneos, ajudando a controlar a nossa pressão arterial, e a ocitocina, que estimula a ejeção de leite e as contrações uterinas. O hipotálamo também produz hormônios que atuam no controle da adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise. Esses hormônios são o hormônio liberador de tireotropina, o hormônio liberador de corticotropina, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, o hormônio liberador de gonadotropinas e a dopamina, ou fator inibidor da prolactina. Todos esses hormônios são produzidos pelo hipotálamo, mas atuam regulando a adenohipófise, a porção anterior da hipófise. Vamos falar da tireoide agora. A tireoide produz a tiroxina, chamado também de T4, e a triiodotironina, chamada também de T3. Esses hormônios elevam a taxa metabólica corporal e a tireoide também vai produzir um outro hormônio que é a calcitonina, que promove a deposição de cálcio nos ossos, diminuindo, consequentemente, a sua concentração no sangue. Já as glândulas paratireoides, que são 4 pequenas glândulas localizadas na parte de trás da tireoide, produzem um hormônio chamado paratormônio, que aumenta a concentração de cálcio no sangue. O pâncreas é outra glândula endócrina, aliás, é uma glândula mista, mas a sua porção endócrina produz os hormônios insulina e glucagon, que atuam aí no controle da glicemia, da quantidade de glicose no sangue. Nós temos também as glândulas suprarrenais. Elas são divididas em 2 porções. No córtex suprarrenal, que é a sua porção mais externa, e que produz cortisol, que tem funções aí anti-inflamatórias, mas que também atua no controle do metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. E o córtex suprarrenal também produz a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio nos rins. E a gente vai ter também a medula suprarrenal, que é o miolinho ali da glândula e que produz 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios, eles promovem as ações da estimulação simpática no nosso organismo. Por último, mas não menos importantes, a gente vai ter as gônadas, que são os testículos e os ovários. Os testículos, eles produzem testosterona, que vai promover o crescimento do aparelho reprodutor masculino e o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Já os ovários são responsáveis pela produção de estrógeno e progesterona, 2 hormônios
que atuam no desenvolvimento do sistema reprodutor feminino e também estimulam o desenvolvimento das características sexuais femininas e do aparelho secretor das mamas. Lembrando que, como eu falei lá no início da aula, a gente também tem outros tecidos e órgãos do corpo que possuem uma função endócrina, como os rins, o coração, o estômago, os intestinos, o fígado, os adipócitos e a placenta. Revisando então, o sistema endócrino regula e controla diversas funções do nosso organismo através da secreção de substâncias chamadas hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos que podem alterar o funcionamento de uma célula-alvo. As principais glândulas endócrinas do nosso corpo são a hipófise, chamada também de glândula mestre, e o hipotálamo, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas, as glândulas suprarrenais e as gônadas, que são os testículos e os ovários. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar o seu joinha